Já parou para pensar no que tem por trás das paredes de casa ou do trabalho? Parecem tão simples, né? Uma superfície lisa e pronto. Mas a verdade é que elas escondem uma ciência fascinante. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos do gesso e do drywall, os materiais que literalmente dão forma aos nossos espaços. E para organizar nossa conversa, a gente vai começar falando do gesso, esse herói que quase ninguém nota. Depois, vamos explorar os dois lados da moeda, os pontos fortes e as fraquezas dele. Em seguida, veremos a revolução que foi o drywall. Também vamos entender por que às vezes as paredes apresentam problemas e, para fechar, como cuidar delas para ficarem sempre impecáveis. Vamos nessa? Então tudo começa com ele, o gesso. Ele é o verdadeiro protagonista silencioso da construção civil moderna, o material essencial que a gente nem percebe que está ali. Mas o que é o gesso, afinal? Bom, na sua essência, ele é um mineral. A sua composição química é o que dá a ele características tão especiais. Ele é super versátil, pode ser moldado em praticamente qualquer formato, gruda bem em várias superfícies e, o melhor de tudo para uma obra, seca muito rápido. E essa capacidade de se moldar, de ser um verdadeiro metamorfo, se traduz em beleza e também em conforto. Com ele dá para criar aqueles acabamentos decorativos super elegantes. E não é só isso, ele ainda funciona como um isolante natural, ajudando a manter a temperatura agradável e a diminuir os ruídos do ambiente. Agora se prepara porque o gesso tem um superpoder secreto que é simplesmente incrível. Quando ele é exposto ao fogo e a temperatura chega a 160 graus, a sua estrutura química começa a liberar as moléculas de água que estão presas ali. É como se a parede tivesse um sistema de bombeiros embutido que libera vapor e ajuda a retardar o avanço das chamas. Sensacional, né? Mas, como quase tudo na vida, o gesso é um material de extremos. Então chegou a hora de colocar na balança os benefícios fantásticos e as fraquezas mais importantes dele. Os pontos positivos são muitos. Olha só, ele deixa um acabamento lisinho que dispensa a massa corrida, o que economiza tempo e dinheiro. A aplicação é rápida, ele oferece aquele isolamento termoacústico que a gente já falou, gruda super bem na alvenaria e, para completar, tem um ótimo custo-benefício. Só que ele tem um calcanhar de Aquiles muito claro: a água. O gesso e a umidade simplesmente não combinam. Por isso, nada de usar em áreas externas ou muito molhadas. Além disso, ele é mais sensível a batidas. Precisa de um profissional qualificado para aplicar e não adere tão bem em superfícies muito lisas, como um azulejo, por exemplo. Ok, diante dessas limitações, como é que a gente faz para aproveitar todas as vantagens do gesso sem sofrer com as desvantagens? A resposta para isso foi uma inovação que, sem exagero, revolucionou a construção, o drywall. A ideia por trás do drywall é genial de tão simples. Pensa num sanduíche mesmo. O recheio é o gesso e o pão dos dois lados são folhas de papel cartão bem resistentes. Esse pão dá a estrutura e a resistência que o gesso precisa, permitindo criar placas grandes e fáceis de instalar. E não pense que todo drywall é igual, não. Existem tipos diferentes para cada necessidade e as cores ajudam a gente a identificar. A placa branca, a standard, é para áreas secas como salas e quartos. A verde tem um tratamento especial contra umidade, perfeita para banheiros e cozinhas. E a rosa é a mais resistente ao fogo, para locais que exigem mais segurança. Isso nos leva a uma pergunta muito comum, talvez a principal dúvida de quem vê uma parede de drywall. Se é basicamente um sanduíche de papel com gesso, como é que se pendura alguma coisa pesada ali, tipo uma TV ou um armário? O segredo não está na parede em si, mas nos acessórios certos. É fundamental usar buchas que foram feitas para drywall. Sabe aquelas que se expandem ou abrem por trás da placa? São essas. E claro, sempre veja qual o limite de peso que a bucha aguenta e siga as instruções. Uma coisa é certa, um parafuso direto na placa sozinho não vai segurar nada. Mas a gente sabe que nem sempre as paredes de drywall ficam perfeitas para sempre. Às vezes aparecem problemas, como trincas e fissuras. Vamos dar uma de detetive e investigar as causas mais comuns para isso acontecer. E muitas vezes a origem do problema está bem aqui, numa instalação mal feita. Perfis metálicos tortos, um acabamento grosseiro, tudo isso já compromete a parede desde o comecinho, criando pontos de tensão que uma hora vão aparecer. Aqui a gente vê um erro clássico. As juntas das placas nunca podem ficar alinhadas, formando um xadrez. O jeito certo é instalar de forma intercalada, amarrada, como tijolos numa parede. Isso distribui muito melhor as forças e evita que as trincas apareçam bem nas emendas. E olha esse outro detalhe que faz toda a diferença. Em vãos de portas e janelas, o ideal é usar uma placa inteira e recortar a abertura no meio dela. Fazer uma emenda bem no cantinho do vão é pedir para ter problema,
porque é ali que a tensão se concentra e a primeira trinca aparece. Mas o grande vilão por trás da maioria das trincas, na verdade, é um fenômeno da natureza. O gesso é o que chamamos de higroscópico. O que isso quer dizer? Que ele absorve e libera a umidade do ar como se estivesse respirando. E nesse processo, ele expande e retrai um pouquinho. Essa movimentação natural é a principal causa das fissuras. E é claro que a engenharia tem uma solução bem inteligente para isso: as juntas de dessolidarização. O que é isso? Basicamente, são pequenos espaços, umas folgas, deixadas de propósito entre a parede de drywall e a estrutura do prédio. Esses espaços funcionam como uma articulação, permitindo que a parede se movimente livremente, sem criar tensão e, o mais importante, sem trincar. Bom, agora que já entendemos como as paredes funcionam, por que elas falham e como evitar os problemas, vamos para a parte mais prática: como consertar pequenos acidentes e como cuidar delas no dia a dia. Aconteceu um acidente e fez um buraco na parede? Calma, não precisa de pânico. O conserto é bem mais simples do que parece. É um processo de 4 passos básicos. Primeiro, deixe o buraco com um formato quadrado e limpo. Segundo, coloque uns pedaços de perfil por dentro para servir de apoio. Terceiro, use o próprio pedaço que tirou para fechar o buraco, parafusando no apoio. E por último, o acabamento com massa, lixa e tinta. Fica novo em folha. E para manter tudo em ordem no dia a dia, a manutenção é muito tranquila. Um pano seco para tirar o pó, secar na hora qualquer líquido que respingar, e se por acaso aparecer um pontinho de mofo, uma solução de água com um pouco de água sanitária resolve. E claro, nada de usar produtos de limpeza muito fortes para não estragar a pintura. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada. Da próxima vez, se alguém estiver num ambiente, talvez não enxergue mais só uma parede, mas sim um sistema engenhoso feito de um mineral que veio da natureza, papel e muita, mas muita ciência. A pergunta que fica no ar é: depois de saber tudo isso, será que a gente passa a olhar para uma parede simples da mesma maneira? Fica aí a reflexão.